Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Sansão, um dos juízes mais famosos e intrigantes do Antigo Testamento. Preparem-se para uma aventura cheia de força sobre-humana, enigmas, claro, alguns mistérios que vamos desvendar juntos. Sejam bem-vindos, esse é o canal Li na Bíblia Mistérios. Vamos começar situando o contexto histórico da história de Sansão. Estamos falando de um período turbulento na história de Israel, por volta de 1100 a.C. Os israelitas haviam se estabelecido na terra prometida após o êxodo do Egito e a conquista liderada por Josué. No entanto, eles enfrentavam constantes ameaças de povos vizinhos, incluindo os filisteus, que eram seus principais inimigos naquela época. Nesse cenário de conflito, Deus levantava líderes chamados juízes para guiar e libertar o povo. Sansão foi um desses juízes, mas sua história é única e começa de uma maneira muito especial. A história de Sansão tem início no livro de Juízes, capítulo 13. Havia um casal israelita da tribo de Dan, Manoá e sua esposa, que não podia ter filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe deu uma notícia surpreendente. Ela teria um filho, mas não seria um filho qualquer. O anjo disse: "Você ficará grávida e dará à luz um filho. Não passe navalha na cabeça dele, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Vamos fazer uma pausa aqui para entender o que significa ser um nazireu. Na cultura israelita, o nazireu era alguém que fazia um voto especial de dedicação a Deus. Geralmente, esse voto era temporário, mas no caso de Sansão, seria para toda a vida. As principais regras para um nazireu eram: não cortar o cabelo, não beber bebidas alcoólicas e não tocar em cadáveres. Em troca dessa dedicação, Deus concederia bênçãos especiais. Voltando à história, a mulher contou a seu marido Manoá sobre o anjo, e Manoá orou pedindo que o anjo voltasse para dar mais instruções. O anjo apareceu novamente e reafirmou tudo o que havia dito. Manoá e sua esposa ficaram tão impressionados que ofereceram um sacrifício a Deus, e o anjo desapareceu nas chamas do altar. Alguns meses depois, nasceu o bebê, e eles o chamaram de Sansão, que significa pequeno sol ou brilhante. À medida que Sansão crescia, ficava claro que ele não era um garoto comum. A Bíblia diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Agora, vamos avançar para quando Sansão já era um homem adulto. Um dia, ele desceu à cidade de Timna e viu uma jovem filisteia. Ele se apaixonou por ela e disse aos seus pais: "Eu vi uma mulher em Timna, uma das filhas dos filisteus. Agora consigam-na para que seja minha esposa." Seus pais não ficaram nada felizes com essa ideia. Afinal, os filisteus eram inimigos de Israel, e havia muitas jovens israelitas com quem Sansão poderia se casar. Mas Sansão insistiu, dizendo: "Consigam-na para mim, é a que eu quero." O que Sansão e seus pais não sabiam era que, segundo a Bíblia, isso vinha do Senhor, que buscava uma oportunidade contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. No caminho para Timna para ver a moça, aconteceu algo extraordinário. Um jovem leão atacou Sansão rugindo. Nesse momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele despedaçou o leão com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. E o mais incrível é que ele fez isso sem nenhuma arma. Sansão não contou aos seus pais o que havia acontecido. Algum tempo depois, quando Sansão voltou a Timna para se casar com a moça, ele passou pelo lugar onde havia matado o leão. Para sua surpresa, viu que um enxame de abelhas havia feito uma colmeia no corpo do leão morto. Havia mel dentro da carcaça. Sansão pegou um pouco do mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Ele deu um pouco para seus pais também, mas não contou de onde o mel havia vindo. Esse episódio inspirou Sansão a criar um enigma para desafiar os filisteus durante sua festa de casamento, que durava 7 dias.
Ele disse aos 30 jovens filisteus que estavam com ele: Vou propor-lhes um enigma. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não puderem, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. O enigma era: do que come saiu comida, do forte saiu doçura. Os filisteus tentaram por 3 dias resolver o enigma, mas não conseguiram. No 4º dia, eles ameaçaram a noiva de Sansão, dizendo que queimariam ela e a casa de seu pai se ela não descobrisse a resposta. A noiva de Sansão, com medo, implorou a ele que lhe contasse a resposta. Ela chorou durante os 7 dias da festa, dizendo: Você me odeia, não me ama. Você propôs um enigma a meu povo, mas não me contou a resposta. Sansão resistiu por um tempo, mas acabou cedendo e contou a resposta para ela, que imediatamente passou a informação para seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade disseram a Sansão: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão percebeu que havia sido traído e respondeu com raiva: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Furioso com a traição, Sansão desceu à cidade de Ascalon, onde matou 30 homens. Pegou suas roupas e as deu aos que haviam explicado o enigma. Depois disso, ele voltou para a casa de seus pais, deixando sua esposa para trás. Mas a história não termina aí. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar sua esposa, levando um cabrito de presente. Mas quando chegou lá, descobriu que o pai dela havia dado em casamento para o homem que havia sido seu padrinho de casamento. Sansão ficou furioso e disse: Desta vez não serei culpado do mal que vou fazer aos filisteus. Ele saiu, capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelo rabo e prendeu uma tocha acesa entre cada par de rabos. Então, soltou as raposas nos trigais dos filisteus, queimando todas as plantações, inclusive as oliveiras e os vinhedos. Quando os filisteus descobriram que Sansão havia feito aquilo por causa da traição de sua ex-esposa, eles a queimaram junto com seu pai. Sansão, ainda mais enfurecido, atacou os filisteus com grande violência, matando muitos deles. Depois disso, Sansão se escondeu numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus invadiram a terra de Judá para capturá-lo. Os homens de Judá, com medo de uma guerra, decidiram entregar Sansão. Eles o amarraram com cordas novas e o levaram aos filisteus. Mas quando chegou lá, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão novamente. Ele arrebentou as cordas como se fossem fios queimados. Encontrando uma queixada de jumento fresca no chão, ele a pegou e com ela matou 1000 homens. Após essa batalha incrível, Sansão ficou com muita sede e clamou ao Senhor: Tu concedeste esta grande vitória por meio de teu servo. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus fez brotar água de uma rocha em Lei. Sansão bebeu, recobrou as forças e recuperou-se. Sansão liderou Israel por 20 anos durante o domínio dos filisteus. Mas sua história não termina aí. Um dia, ele foi a Gaza, uma cidade filisteia, e viu uma prostituta. Ele passou a noite com ela. Quando os homens de Gaza souberam que Sansão estava lá, cercaram o lugar e ficaram de tocaia no portão da cidade a noite toda. Planejavam matá-lo ao amanhecer. Mas no meio da noite, Sansão se levantou, agarrou as portas da cidade com os 2 batentes e a tranca, arrancou-as e as levou para o alto de uma colina que fica defronte de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, do vale de Soreque. Os governantes filisteus foram até ela e disseram: Seduzo para descobrir o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Cada um de nós lhe dará 1100 peças de prata. Dalila começou então a pressionar Sansão para que revelasse o segredo de sua força. Sansão mentiu para ela 3 vezes. Ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem.
Depois disse que se fosse amarrado com cordas novas que nunca tivessem sido usadas, ficaria fraco como qualquer outro. Por fim, disse que se suas 7 tranças fossem tecidas num tiro e presas com uma ponta, ele perderia a força. Cada vez que Dalila tentava uma dessas coisas, ela gritava: Sansão, os filisteus o atacam. E cada vez, Sansão quebrava facilmente suas amarras, provando que tinha mentido. Finalmente, após muita insistência de Dalila, Sansão revelou seu verdadeiro segredo. Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Se fosse rapado, minha força se afastaria de mim. Eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila percebeu que dessa vez Sansão havia dito a verdade. Ela mandou chamar os governantes filisteus e disse: Venham mais uma vez. Ele me contou tudo. Os governantes filisteus foram até ela, levando a prata. Depois de fazer Sansão adormecer em seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Assim começou a subjugá-lo, e sua força o abandonou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus o atacam. Ele acordou e pensou: Vou livrar-me como das outras vezes e me soltar. Mas não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Ali o prenderam com correntes de bronze, e ele foi posto a girar um moinho na prisão. Mas o cabelo de Sansão começou a crescer de novo depois de raspado. Os governantes filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Diziam: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo viu Sansão, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que devastava nossas terras e multiplicava nossos mortos. Depois de muito beberem, gritaram: Tragam Sansão para nos divertir. Então mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertiu. Quando o puseram de pé entre as colunas, Sansão disse ao servo que o guiava pela mão: Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam ali, e no teto havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que observavam Sansão sendo zombado. Então Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, dá-me forças mais uma vez, e deixa-me, com um só golpe, vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então Sansão apoiou-se nas 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Com o braço direito em volta de uma coluna e o esquerdo em volta da outra, ele gritou: Que eu morra com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força. O templo desabou sobre os governantes e todo o povo que estava nele. Assim, na sua morte ele matou muito mais do que em toda a sua vida. Seus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Levaram-no de volta e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel durante 20 anos. A história de Sansão é cheia de lições importantes para nós. Vamos refletir sobre algumas delas. A importância de cumprir promessas. O voto de Nazireu de Sansão era uma promessa a Deus. Quando ele quebrou essa promessa, perdeu sua força. As consequências de nossas escolhas. Sansão frequentemente agia por impulso, seguindo seus desejos sem pensar nas consequências. Isso levou a muitos problemas. A força vem de Deus. Apesar de sua força física incrível, Sansão era fraco em muitas áreas. Sua verdadeira força vinha de Deus, não de si mesmo. Deus pode usar qualquer pessoa. Mesmo com todas as suas falhas, Deus ainda usou Sansão para cumprir seu propósito. O perigo de revelar segredos importantes. Sansão pagou um preço alto por revelar o segredo de sua força a Dalila. A importância do arrependimento. No final de sua vida, Sansão voltou-se para Deus em oração, mostrando que nunca é tarde demais para se arrepender. É interessante notar também como a história de Sansão se conecta com o resto da Bíblia. Assim como Sansão foi traído por dinheiro,
Jesus também foi traído por 30 moedas de prata. E assim como a maior vitória de Sansão veio através de sua morte, a maior vitória de Jesus sobre o pecado e a morte veio através de sua morte na cruz. A história de Sansão nos lembra que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos. Apesar de suas falhas, Sansão é mencionado no capítulo 11 de Hebreus, no Novo Testamento, como um exemplo de fé. Esta história também nos mostra que nossas ações têm consequências. As escolhas de Sansão frequentemente o levaram a problemas, mas Deus, em sua misericórdia, continuou a usá-lo. Por fim, a história de Sansão nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, não em nossa própria força. Quando Sansão confiava em Deus, era invencível. Mas quando confiou em si mesmo e revelou o segredo de sua força, ele caiu. Espero que tenham gostado dessa exploração profunda da história de Sansão. Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem saber mais sobre algum aspecto específico dessa história fascinante, deixem nos comentários abaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas cheias de mistérios e lições para a nossa vida hoje. Até a próxima, pessoal!